Em 27 de outubro de 1962, esse único homem salvou a humanidade de ser extinta. Parece mentira ou até loucura, mas você só está vivo hoje vendo esse vídeo agora por causa dele. Um simples não, professado por este cara preso dentro de uma lata de aço a centenas de metros de profundidade, num calor de 60 graus, sem ar, sem água e com bombas explodindo ao seu redor, poupou a humanidade de ser aniquilada. No auge da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética possuíam armas nucleares combinadas capazes de destruírem o planeta Terra inteiro. Nesse contexto, um submarino soviético estava prestes a dar o início do fim do mundo. Esse momento foi considerado o mais perigoso em nossa história. 2 dos 3 oficiais no comando disseram sim para o lançamento. Se o terceiro homem também dissesse sim, o mundo como conhecemos teria virado cinzas em questão de minutos. Mas aquele terceiro homem, contrariando seus superiores e a pressão do caos, disse não. E a história de como ele impediu o apocalipse nuclear sozinho é mais inacreditável do que qualquer filme de ficção. Porém, o que poucos sabem é o preço terrível que ele pagou por esse ato de heroísmo. Essa é a história de como um homem levou o mundo à beira da destruição e como o outro nos salvou do Armagedon. Para entender a decisão que salvou o planeta, precisamos entender quem era Vassily Arkhipov. Ele não era o estereótipo do militar soviético durão que batia na mesa e gritava ordens. Pelo contrário, sua esposa o descrevia como um homem tímido, modesto e extremamente educado. Alguém que, mesmo nas férias, procurava jornais para se manter conectado com o mundo. Ele tinha uma gentileza que contrastava com a brutalidade da Guerra Fria. Mas Arkhipov carregava cicatrizes invisíveis. Um ano antes da crise em Cuba, ele estava a bordo do infame submarino K-19, quando o reator nuclear falhou. Ele viu seus amigos morrerem de envenenamento por radiação. Ele sentiu o cheiro de morte nuclear de perto e não imaginava que algum tempo depois seria jogado em uma missão que levaria o mundo à beira da destruição completa e absoluta. O ano era 1962. O mundo era um barril de pólvora e os Estados Unidos e a União Soviética tinham um isqueiro na mão. A doutrina era clara: destruição mútua assegurada. Se eu atiro, você atira e nós dois morremos. 3 anos haviam se passado desde que Fidel Castro assumiu o poder na Revolução Socialista Cubana em 1959. Então os russos tinham acabado de ganhar um aliado do outro lado do mundo e de frente para o seu arquirrival. Enquanto isso, os Estados Unidos já tinham instalado mísseis na Itália e Turquia, apontados diretamente para Moscou, que, se acionados, poderiam destruir os soviéticos em 16 minutos. Então, em resposta, a União Soviética decidiu transformar a ilha de Cuba, localizada a apenas 150 km dos americanos, em uma fortaleza nuclear. Ao longo de 1962, os soviéticos já tinham transportado secretamente 42 mísseis nucleares para Cuba. A paranoia era absoluta. Nos subúrbios americanos, pais de família construíam bunkers no quintal e estocavam comida enlatada. Nas escolas, crianças aprendiam a se esconder embaixo das mesas ao sinal da sirene. O medo era o ar que todos respiravam. Foi nesse cenário que 4 submarinos soviéticos receberam ordens ultra secretas. Os capitães só podiam abrir os envelopes com o destino final quando já estivessem em alto mar. O destino: Cuba. A carga: torpedos com ogivas nucleares com a força da bomba de Hiroshima. A missão: aumentar o poder militar soviético em Cuba. Pela primeira vez na história, comandantes de campo tinham autoridade para iniciar uma guerra nuclear sem precisar ligar para Moscou. A única trava de segurança era um sistema de 3 chaves. O capitão, o oficial político e o comandante da frota precisavam concordar. A missão do submarino B-59, onde Vassily Arkhipov estava, já começou errada. Eles foram enviados em submarinos a diesel, projetados para as águas geladas do Ártico, direto para o mar tropical de Sargassos. O resultado foi uma tortura física e psicológica. O sistema de ar-condicionado pifou. A temperatura dentro do submarino passava dos 60 graus. Perto dos motores chegava a 70. Os homens desmaiavam de calor.
a água era racionada a 1 copo por dia. Só que enquanto eles estavam submersos em alto mar, as tensões no mundo acima deles chegaram ao limite. Tudo mudou quando aviões espiões americanos U-2 voltaram com a prova que faltava: fotos de mísseis nucleares soviéticos sendo montados em Cuba. A reação da Casa Branca foi de choque. Até o momento, eram apenas suspeitas, mas agora a prova era concreta. A União Soviética podia agora varrer o Washington do mapa em minutos. O presidente Kennedy foi à televisão nacional. Ele anunciou uma quarentena naval a Cuba. Ele escolheu essa palavra com cuidado. Bloqueio soava muito agressivo, um ato de guerra imediato. Mas a mensagem era clara. Os Estados Unidos cercaram Cuba com um anel de aço. 40 destroyers e centenas de aviões estavam caçando qualquer navio soviético que tentasse passar. A tensão disparou. O líder da União Soviética, Khrushchev, reagiu à quarentena de Kennedy, ameaçando que parar e revistar qualquer navio ou submarino russo seria considerado pirataria. E então, o impensável aconteceu. Um avião espião U-2 foi abatido sobre Cuba por um míssil soviético. O piloto, o Major Rudolf Anderson, morreu na hora. Kennedy recebeu a notícia e ficou pálido. Aquilo era um ato de guerra. A diplomacia tinha falhado. A guerra total era a realidade. Mas aqui está o verdadeiro terror disso tudo. Arkhipov e a tripulação do B-59 não sabiam de nada disso. Eles estavam isolados, sem ordens de Moscou, sem saber que o mundo já estava com o dedo no gatilho. E eles estavam prestes a entrar direto na boca do lobo. Cegos, surdos, mas armados até os dentes com a arma mais mortal da história. Para piorar, a Marinha Americana, em alerta máximo e furiosa com a morte de seu piloto, finalmente encontrou o submarino B-59. E então, começou o jogo de gato e rato mais perigoso de todos os tempos. Só que os americanos, com base na doutrina de Kennedy, não queriam destruir o submarino, queriam forçá-lo a emergir. Então eles começaram a jogar cargas de profundidade, explosivos de aviso. O som dentro do casco de metal era ensurdecedor, descrito pelos tripulantes como marteladas em um barril de metal onde você está dentro. Só que aqui está o detalhe crucial. O B-59 já estava há mais de 3 semanas embaixo d'água e os tripulantes não conseguiam mais contato com Moscou. Na verdade, tudo de comunicação externa que ouviam eram da rádio de Miami, e as notícias eram de uma invasão iminente dos Estados Unidos em Cuba. Lá embaixo, no escuro, no calor insuportável, ouvindo explosões constantes, a tripulação só tinha certeza de uma única coisa: a Terceira Guerra Mundial já tinha começado lá em cima. E foi nesse momento de ruptura mental que o capitão Valentin Savitsky perdeu completamente o controle. Dentro do submarino, o clima além de infernal era assustador e torturante. O ar estava irrespirável. O barulho do sonar localizador e das explosões americanas sacudiu o submarino. Sem ordens há mais de uma semana, a tripulação estava totalmente confusa e não sabiam que as cargas de profundidade eram avisos e não um ataque. O capitão Savitsky, sob enorme pressão, exausto e convicto de que seriam destruídos, gritou: "Vamos afundar todos eles, não vamos envergonhar a Marinha Russa." Ele ordenou que a arma especial, o torpedo nuclear, fosse preparado. O alvo, o porta-aviões americano USS Randolph. O oficial político, Ivan Maslenikov, concordou. Ele disse sim. A chave foi inserida. O protocolo exigia unanimidade. Faltava apenas uma pessoa: Vassily Arkhipov. Savitsky estava furioso. Ele era o capitão do navio. Mas Arkhipov era o comandante da frota. A hierarquia militar dizia que o capitão é o segundo depois de Deus. Mas naquele submarino, Arkhipov era a voz da razão no meio da loucura. Enquanto o capitão gritava que era o fim, Arkhipov manteve a calma gélida de quem já tinha visto a morte nuclear de perto no K-19. Ele olhou para o capitão e disse: "Não." Ele argumentou que as explosões eram sinais para emergir, não ataques diretos. Ele explicou que disparar aquele torpedo não seria um ato de defesa, seria o suicídio da raça humana. Uma discussão acalorada explodiu na sala de comando. De um lado, o pânico e o orgulho ferido. Do outro, a lógica e a humanidade. Se Arkhipov tivesse cedido, se ele tivesse ficado em silêncio, o torpedo teria sido lançado. A frota americana teria sido vaporizada.
A retaliação dos Estados Unidos teria transformado a União Soviética em cacos de vidro e a resposta russa teria acabado com a Europa e a América do Norte. Mas Arkhipov não cedeu. Ele convenceu o capitão a emergir. Quando o B-59 subiu à superfície, cercado por holofotes e navios americanos, não houve batalha. Houve apenas o ar fresco da noite. Eles deram meia volta e retornaram para a Rússia. Depois de ouvir tudo isso, você esperaria que Vassily Arkhipov voltasse para casa como um herói, com desfiles e medalhas. Mas a realidade foi cruel. Os soviéticos viram o retorno dos submarinos como uma vergonha. Um almirante chegou a dizer aos tripulantes: "Teria sido melhor se vocês tivessem afundado com seus navios." Arkhipov viveu o resto da vida em silêncio sobre o incidente. O mundo não soube o quão perto chegamos do fim até 2002. 40 anos depois, quando os arquivos foram abertos e os sobreviventes falaram. Arkhipov, no entanto, morreu em 1998, vítima de câncer renal, provavelmente causado pela radiação que ele absorveu no acidente do K-19. O mesmo acidente que lhe deu a sabedoria para não apertar o botão naquele dia fatídico. A história de Arkhipov nos lembra que, às vezes, a maior coragem não está em puxar o gatilho, mas em se recusar a puxá-lo. Hoje, quando você olhar para o céu ou abraçar alguém que ama, lembre-se, tudo isso só existe porque, num dia quente de outubro de 1962, Vassily Arkhipov disse não. E aí, meus queridos, beleza? Marcos aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Já conhecia ou foi uma novidade pra você? Não esquece de sair do vídeo sem deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Todos os links úteis para você acompanhar a gente nas outras redes sociais ou apoiar o canal vão estar na descrição. Um abraço e um obrigado por ter assistido até o final.